Boa tarde. Boa tarde, 2 vezes. Boa tarde, 3 vezes. Né? Amigos que estão já nos aguardando, outros que já estão entrando. Um abraço a todos, ao Kleber lá de Natal, Oswaldo de Belém, o Rob Pagano do Rio Grande do Sul, o Herto aqui de Recife, né? O Hélio Veronês lá em Arujá, São Paulo, e mais uma live, Focus Trigueiro, no tema Conversando com. Né? Antes de passar direto a palavra para o nosso convidado de hoje, pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, pelo que eu sei e dos conhecimentos que ele tem, uma pessoa que vai nos ensinar muito, né, em cima do que vai ser perguntado. Eu, inicialmente, agradeço a todos que estão participando. Lembraria para fazerem perguntas, não fiquem omissos, não. O papo aqui é para a gente trocar ideias. Então, façam perguntas. É aquela velha história, se a gente souber, responde, se a gente não souber, vai buscar a resposta para depois entregar para vocês. Isso aí nem se preocupe, né? Quem gostar, não esqueça de dar o likezinho lá, né? Nós temos inscreva-se no nosso canal, né? Isso aí é fundamental, né? Nós estamos com a meta de chegar aos 500 até dezembro, e hoje já estamos praticamente beirando os 300, né? Isso é um bom sinal, né? Para quem começou há pouco tempo. Mas vamos lá, como sempre, a gente faz bem objetivo, já que a gente só tem 1 hora, no máximo 1h15, porque essa é a ideia, é aproveitar um pouco de tempo para trocarmos experiência. Hoje, como convidado, eu tenho uma pessoa que vocês já estão vendo aí, chamado Rodrigo Gomes. E aí, como eu faço com todos os outros, a pergunta inicial é: quem é você, Rodrigo Gomes? Olá, boa noite, mestre. E queria muito agradecer essa oportunidade. Eu acho que... Boa noite? Eu vou dizer... Boa noite não, boa tarde, né? É porque a gente acostuma tanto a fazer live à noite que... É verdade. Aí a gente pega essas lives, essa live diferenciada, assim, a gente acaba se perdendo um pouco. E a galera aí que acompanha a gente na Escola de Logística já sabe que tem bastante tempo que eu não faço mais lives. Mas aí eu já deixei bem claro isso, porque motivos eu não faço live há bastante tempo. Mas eu não poderia deixar de aceitar esse pedido e essa oportunidade de fazer essa live com o mestre Trigueiro, que a gente tanto admira, assim como o Marcílio, são referência para a gente aí dentro da logística, e a gente tem acompanhado, e a gente sabe que são pessoas aí que ajudaram muito a desenvolver a logística. Então, assim, é uma honra hoje, é uma satisfação muito grande, eu acho, que participar dessa live aí com o senhor, mestre. E assim, a gente vê, imaginando há alguns anos atrás, aí eu vou entrar um pouco quem é o Rodrigo Gomes, há 4 anos atrás, quando eu pensei em fundar a Escola de Logística. Na verdade, a Escola de Logística ela surgiu da necessidade de uns alunos. Como eu dava aula no Senac, e eu via muito a necessidade dos alunos que saíam do Senac e tinham muita dificuldade de conseguir se manter atualizado. Então, eu criei um grupo de WhatsApp justamente para a gente trocar algumas ideias em relação a isso, em relação ao mercado de trabalho, aos conceitos que surgiam. E hoje está fazendo uma live com o mestre Trigueiro, assim, é muito surreal. E quem é o Rodrigo Gomes? O Rodrigo Gomes, na verdade, é um cara que é muito apaixonado por logística. Eu sou muito amante de logística, sou muito amante do que eu faço, do que eu me proponho a fazer dentro da logística. A gente sabe que das dificuldades que nós temos aí em relação a todas as coisas que tem dentro da logística, mas eu acho que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz com amor, com dedicação, a gente respira isso, e eu falo muito isso pro pessoal, que o Rodrigo Gomes é isso, é um cara apaixonado por logística, é o fundador da Escola de Logística. Acima de tudo, a gente tem promovido isso, de desenvolver e levar a logística. Então, eu falo muito isso, que o Rodrigo Gomes, hoje, ele se resume muito a um cara que é muito apaixonado por logística, respira logística e busca a cada dia melhorar como pessoa. Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar em relação a isso. Eu estou um pouco nervoso que em relação a isso, vontade, participar. Nervoso, não da live, mas participar de uma live, a gente fica. E há um tempo atrás eu conversei em relação a isso. Mas, assim,
o Rodrigo Gomes é basicamente isso. E aí a gente conhece muito a escola de logística, e ultimamente eu tenho colocado um pouco mais a cara, né? Então o pessoal conhecia muito a escola de logística, hoje a gente começa a conhecer quem é o Rodrigo Gomes, que é o Rodrigo Gomes que está há 16 anos aí trabalhando com logística, um cara que começou lá de baixo, que começou lavando carro para poder conseguir entrar na logística. É uma história que, quando a gente tiver um tempo, eu acho uma história muito legal para a gente contar. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de contar para alguns jovens. Eu participei de uma live aí para jovens numa universidade, e o pessoal adorou, porque a gente vê hoje, fala assim, mas o cara hoje é um gestor de uma das maiores empresas de e-commerce que vem crescendo bastante, tem uma escola de logística, se envolve aí com grandes nomes dentro da logística, mas não é fácil. Tudo no início é difícil, é complicado, você tem que gerar o seu network, eu falo muito isso, pessoal. Então, eu defendo muito essa questão, e um cara apaixonado por logística, eu acho que definiria dessa forma, o Rodrigo Gomes dessa forma. Não é à toa que essa tua paixão fez você chegar exatamente nessa empresa, que é uma das maiores do mundo, eu diria até, né? Você não falou o nome da empresa, eu não sei se está autorizado a falar, né? Porque às vezes tem empresa que não gosta, né? Mas não é para chegar numa empresa desse tipo é preciso, eu diria, primeiramente, competência, né? E principalmente as competências são demonstradas através das atitudes. Eu sempre trabalho em cima disso. Até em algumas outras lives eu discuti esse aspecto. A gente contrata pelo currículo e demite pelas atitudes, né? O ideal é que a gente contratasse e não demitisse, né? Então, essa que é a verdade. Mas vamos ao nosso tema, né? A gente tinha feito uma conversa para falar sobre controles gerenciais, né? Por que diabo a gente precisa de controles gerenciais? Qual é? Eu sempre digo isso. O que é que você acha disso? Então, na verdade, hoje eu falo muito que o logístico, assim, eu não tenho a bagagem que você tem, que o trigueiro tem, mas eu já tenho 16 anos. E eu lembro que há 16 anos a gente tinha muita dificuldade, principalmente na área de transporte, era uma área muito precária. E aí continua assim, mas a gente tem desenvolvido muita coisa. Hoje, por exemplo, só para a gente entrar no assunto, hoje, por exemplo, no trabalho, não estou trabalhando com transporte, eu trabalho com intralogística. Mas no início do ano, trabalhando com transporte, eu me peguei gerenciando a minha equipe através na palma da minha mão, através de um smartphone. E por que a gente precisa de processos gerenciais? A cada dia a mais, eu falo muito isso, a logística ela tem diminuído o seu tempo. O tempo para a logística ela tem sido cada dia menor. Há 16 anos atrás, a gente falava de D mais 10, a gente falava de D mais 15, hoje não, a gente já fala de D mais 1. Então, eu tive uma compra hoje, amanhã o cliente ele quer receber na casa dele. Então, assim, cada dia mais... horas, né? D mais horas. D mais horas. E aí, o que entra nessa questão dos controles gerenciais? Hoje, o logístico ele não tem mais aquela coisa de querer tomar decisões baseadas no sentimento dele. Então, ele vai ter que cada dia mais tomar decisões baseadas em fatos e dados. E a gente precisa muito dos controles gerenciais justamente para a gente tomar as ações corretas, assertivas, justamente para a gente não errar. Então, a gente fala muito, e eu vi nas suas lives bastante isso, e bastante gente enfatizando os 3 pilares aí que a gente precisa sustentar, que é pessoas, processos e tecnologia. E a gente só sustenta isso através de controles gerenciais, através de indicadores. Não tem como a gente tomar ações em relação ao que a gente acha. Eu vou dizer um exemplo, Trigueiro, que eu vejo muito, e aí a gente fez uma live aí com o Wesley, com o Sávio, que são caras que são feras, Excelente, que trabalharam em logística e hoje estão na área comercial, e aí eles falam muito, eu fiquei muito, elevei muito isso, do que a gente logístico hoje, se parar aí, a gente tem, não sei quanto tem nós temos de audiência, mas se a gente pegar aí a nossa audiência e perguntar qual é essa capacidade logística hoje de atendimento, o cara às vezes não sabe. Então, assim, por que o cara não sabe? Porque ele não se preocupa no controle gerenciais dele. E aí a gente vai para uma reunião
com o pessoal de comercial e a gente bate no pessoal do comercial dizendo que eles venderam muito e a gente não consegue atender. Mas a gente também não sabe a nossa capacidade de atendimento a nossa rede, aos nossos clientes, e aí fica aquela coisa, aquela briga, picuinha. E aí a gente não consegue passar isso para frente. Então, assim, é uma coisa pequena que às vezes a gente não sabe. Qual é a sua capacidade de atendimento? Qual é a sua capacidade em relação a isso? Às vezes a gente tem até controles. Eu vejo muito pessoal hoje falar sobre torre de controles. O Hélio está aí acompanhando, ele tem essa expertise aí. E a gente fala muito sobre torre de controle na área de transporte. Mas beleza, a gente gera dados. E aí quem analisa esses dados? Tem alguém analisando? Então, assim, a gente tem que mudar um pouco esse cenário, um pouco essa visão. E os controles gerenciais, eles servem para isso, para a gente tomar ações assertivas. Hoje não tem mais como a gente ficar tomando decisões baseadas no que eu acho, mas o que realmente é. Então, assim, passou essa época e a gente não pode perder tempo. Hoje, a logística hoje, ela é tempo, 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 e o tempo cada dia está mais curto dentro da logística. Cada dia mais você chega numa empresa hoje, você vê que o tempo que você fazia um processo hoje é bem menor e você tem que tomar ações rápidas e ações rápidas, você tem que tomar ações rápidas, assertivas e baseadas em dados que você realmente tem que ter. E aí entra muito a questão do processo de qualidade, né? Que a gente também tem que conhecer, que a gente tem que dominar. O logístico hoje, ele tem que dominar. Se o cara não sabe o que é competencial, o cara tem que correr atrás, não sabe um 5W2H, a gente tem que correr atrás, um diagrama de Pareto, então, coisas que a gente precisa inserir dentro do nosso processo logístico. Senão a gente vai ficar correndo aí atrás do rabo e não vai adiantar muito. Já está começando a aparecer uma série de perguntas, hein? Daqui a pouco eu jogo uma de uma coisa que você acabou de falar, que a gente discutiu. Eu me preocupo muito exatamente com isso. Controles a gente precisa, porque se você olhar direitinho, eu tenho que trabalhar, como você bem falou, com fatos e dados concretos. Acabou-se aquela teoria do feeling. Eu acho, se... Isso aí acabou-se. Né? Quem trabalhar assim vai ficar no mercado, para trás. Essa que é a verdade. Mas hoje as pessoas não estão usando ao pé da letra o conceito de gerenciar, que é uma coisa que eu bato muito. E por isso o controle é necessário. Eu digo, o que é gerenciar? Gerenciar é transformar informações em ação. Se eu não fizer nada, eu tenho apenas um banco de dados. Então eu faço controlar só o banco de dados, não adianta de nada. Essa que é a verdade. Eu digo sempre o seguinte, para eu gerenciar, eu tenho que ter a informação certa, na hora que eu preciso dela, e aí hoje o tempo é o fator fundamental, em tempo real, como o pessoal chama, e transformar isso numa ação. Né? Não adianta eu estar... Aí você também falou uma coisa interessante. Relação comercial-logística. Eu digo até brincando que os dois têm que ter um casamento perfeito, têm que andar de braços dados. Né? Eu, uma vez, dando consultoria para a empresa, existia essa rixa. Comercial acusava logística, logística jogava para o comercial, porque ambos não conheciam a própria empresa. Né? Aí, resultado, eu peguei o diretor de comercial e disse, agora tu também vai gerenciar a logística. Ele vai culpar agora quem? A estratégia que eu disse foi isso. Já que você vive com um só, vai tomar conta dos dois. Ó, resolvemos o problema. Né? E aí o Rob Pagano, lá do Rio Grande do Sul, ele coloca aqui, deixa eu mostrar aqui, ele dá um exemplo e faz um questionamento, vamos dizer assim. A Americana faz entregas no mesmo dia, algumas horas, dependendo do local e produto. A opção é apresentada no momento da confirmação de compra. O que você acha disso? Será que é apresentada? Eu não entendi. É apresentada no momento da compra? A pessoa escolhe, né? Se ela quer receber no mesmo dia ou não. Como é que ela quer receber, exatamente. A opção é apresentada no momento da confirmação da compra. Eu entendi o seguinte, na hora que você confirma a compra, ele diz para você ou pergunta a você, né? Como é que você quer que entregue? Se é que é no mesmo dia, se é daqui a 2 dias, se é de manhã, de tarde ou de noite. Né? Como é que você vê esse movimento de prometer e cumprir? Que esse é o ideal.
Então, é um movimento que, na verdade, entra até alguns projetos, Trigueiro, que eu tive participando, e enquanto eu não estava no mercado, em relação até a transportadores, e em relação a gente fazer o track, né? O que é o track, para quem não sabe? O track é o cliente acompanhar as suas entregas. Durante muito tempo, a gente trabalhou em transporte, e você deve conhecer muito bem isso, a gente tinha muito essa mania de, não, tá chegando, e o carro nem saiu da base. É E aí verdade. ficava enrolando. E hoje, com esse track, com esse acompanhamento do cliente, vai ficar uma coisa de que você vai ter que cumprir. Então, não tem jeito. O seu cliente ele vai acompanhar, entendeu? E aí a gente não sabe se vai ser o cliente final ou o cliente está te contratando. Mas em relação a esse processo aí que ele falou, do e-commerce, com certeza vai ser o cliente que está comprando. Ele vai acompanhar a compra dele. E aí as empresas realmente, isso já é um diferencial competitivo hoje, mas eu acredito que daqui a um tempo isso não vai ser mais um diferencial competitivo. Isso vai ser algo para que as empresas sobrevivam no mercado. Então, assim, as empresas estão fazendo movimento. Eu vi lá a live que o Felipe Trigueiro falou em relação às estratégias de varejo, e aí tem as empresas que optam de abrir uma nova loja, justamente para usar como centro de distribuição, outras abrem novos centros de distribuição justamente para conseguir atender, e aí a gente vê outras modalidades de transporte last mile, né? E a gente vê surgiu a força do last mile, vê algumas empresas já entregando bicicleta. Eu já vi esses dias no centro do Rio uma galera entregando bicicleta. Isso é algo que há uns anos atrás a gente falaria, cara, isso aí não tem como, o cara com a mochilinha nas costas fazendo entrega para cima e para baixo, e tu vê que tem uma loja ali que o cara usa como sem distribuição. Então acho que hoje é o diferencial competitivo, e as empresas estão trabalhando com o tempo. E aí eu não posso entrar em detalhe, mas a gente tem indicadores que a gente precisa fazer e a gente precisa cumprir. E para ter noção, hoje dentro da logística, isso é cobrado fortemente dos gestores, que eles controlem isso e atuem dessa forma, justamente porque as empresas são muito preocupadas em atender o cliente no prazo. Então, hoje, é um diferencial competitivo, mas acredito que daqui a um tempo isso vai ser algo que vai ser sobrevivência. E não só para as empresas de e-commerce, mas também para transportadores. Então, não tem como mais a transportadora falar que vai entregar, ser contratada, e o cliente falar que vai receber, a transportadora falar que está demorando a entregar e o cara nem saiu da base. Então, assim, é algo que não vai existir. Até mesmo porque está surgindo no mercado aquela coisa dos aplicativos. Então, as empresas estão usando muito aplicativo, muito parecido com o Uber, que você vai conseguir ver o carro se movimentando, e muitas empresas estão fazendo esse movimento. Inclusive, eu tenho dois que a gente, antes de voltar para o mercado, eu estava trabalhando junto para a gente conseguir desenvolver isso. E, assim, eu tenho percebido que algumas transportadoras têm colocado isso como diferencial, mas como tem muita gente começando a utilizar, isso não vai ser mais diferencial, não. Isso vai ser algo que vai ter que ser utilizado como sobrevivência de mercado. Porque, um exemplo, Trigueiro, eu vi que você um tempo atrás, estava até inconformado em relação às suas entregas. E o cara vai ter que fazer isso aí. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Bruno Ramos Ribeiro, lá de Bacabal, né, em que ele diz: Rodrigo, tem como você falar sobre sua experiência utilizando aplicativos móveis para gerenciar a sua equipe? Você passa por essa experiência? Já teve essa experiência? Sim, na área de transporte eu tive. Então, assim, a gente tem alguns aplicativos que a gente consegue gerenciar. Um exemplo, hoje, dentro da área de transporte, a gente tem algumas empresas que ela disponibiliza para você conseguir monitorar. Por exemplo, hoje, vou falar para você sobre a lei do motorista. Então, vou falar sobre transporte. Vamos falar sobre transporte, fica mais fácil. Eu vi que tem bastante gente da área de transporte aí. Hoje, por exemplo, se eu consigo controlar o horário que o meu motorista ele sai e ele entra para trabalhar. Quantas horas o meu motorista treina através do meu aplicativo, através do meu smartphone. Na última empresa que eu trabalhei, eu conseguia controlar meus motoristas a hora que o motorista chegava na empresa. Como assim, Rodrigo? Porque o motorista, para ele bater o ponto dele, ele tinha que ligar a carreta dele e bater o ponto dele lá com o moldezinho dele que ele tinha para ligar o carro. Então, quando ele ligava o carro, eu sabia que ele tinha chegado na empresa. E aí, isso automaticamente caía para mim dentro do meu smartphone. E aí, por exemplo, um cara não chegou, eu sabia de longe como realmente se ele não chegou, até mesmo se o motorista
ele já saiu para fazer a entrega dele. Então, eu não precisava estar na empresa para gerenciar a minha equipe de operações. E nem minha equipe de gestão precisava estar na empresa justamente para controlar a equipe de operações. Por quê? Porque eu conseguia controlar através desse aplicativo. Então, o aplicativo me dava o horário que o cara saiu, o momento que o cara saiu, o momento que o cara desligou, quantas horas o cara ficou parado. Então, isso eu conseguia controlar através de um smartphone, através de um aplicativo. Isso. E o Rogério aqui também ele faz um questionamento, pergunta: o follow-up do dia a dia pode nos ajudar a ser mais assertivo nas decisões nos níveis táticos e operacional, Rodrigo? Com certeza, sempre. A gente precisa fazer... A gente vê muito isso do pessoal do comercial e a gente do logística, a gente faz muito pouco, né? A gente utiliza muito pouco essa ferramenta, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa utilizar bastante nas nossas operações em relação a isso, entendeu? Isso, eu estou aqui porque a quantidade de perguntas está sendo muito grande, eu estou controlando aqui para ver se dá tempo da gente responder pelo menos a maioria, né? Senão o pessoal está gostando, né? Não, isso é bom, isso é muito bom. Quanto mais perguntas, melhor, né? E na tua visão, por exemplo, o que é que precisa melhorar nos controles gerenciais das nossas organizações? Isso é uma pergunta de ouro. Isso aí. Eu acho que a gente precisa, o Trigueiro, você já até respondeu em parte essas perguntas, essa pergunta. Hoje a gente tem muito controle e pouca análise. E aí foi o que você falou, né? O cara controla, cria um banco de dados, e quem está analisando isso? Quem está gerenciando isso? Disseram aqui que quando nesse caso não é banco de dados, não, é bando de dados. Então, assim, às vezes você tem um controle lá, você tem uma meta, e aí entra na parte de meta. A gente logístico, a gente tem que começar a aprender a bater metas, cara, e cada dia mais essas metas, ele tem que entrar no sangue. E assim, entra muito da primeira questão que a gente viu aí em relação à entrega no prazo. Se a gente não tem metas claras e objetivas para a nossa equipe em relação a bater metas, em relação a nossos prazos, justamente a gente não vai ter sucesso. Não vai adiantar muito você fazer um controle bonito, uma planilha maravilhosa, se você deixa ela lá e você não utiliza para nada. Então não resolve muito. Às vezes você tem uma planilha, você faz uma planilha de Excel e você consegue otimizar melhor do que você ter um controle, um RP, que você não utiliza nem 10% desse RP. E tem muitas empresas que acontece isso. Ela tem um RP bonito, top, mas não utiliza. Então fica bem complicado. É uma verdade. Eu digo sempre o seguinte, a gente está tão intrínseco com relação às planilhas de Excel que a empresa investe um dinheirão comprando um software para você usar nada, praticamente. Aí a grande pergunta é, até que ponto eu devo usar bem o meu ERP, ou se as pessoas foram preparadas? Porque a gente tem visto que os ERPs são implantados sem implantar as pessoas, no máximo 1 ou 2, que não multiplicam o conhecimento, e aí o pessoal, por sentir dificuldade em trabalhar com o ERP, vai para a planilha de Excel, porque é mais fácil para eles, né? Esse que é o medo que a gente tem aí. Inclusive, o Rogério colocou aqui uma frase, que eu conheço bem o autor dessa frase, que é o Deming, Eduardo Deming, que é um dos gurus da qualidade, que diz: não se melhora o que não se mede. Se não mede, não pode controlar. E se não controla, não gerencia. Essa é uma famosa frase de Deming, que ele diz lá no seu livro, A Revolução da Administração, né? E é a grande verdade. Agora, qual é o perigo que tem por aí? A gente tem que ter o perigo, é saber o seguinte: até que ponto eu vou controlar? Porque eu vejo muitas empresas colocando uma quantidade de controle, enrijece a empresa, daqui a pouco você tem controle do controle do controle, você não sabe para onde vai. Né? E é por isso que a minha pergunta, por exemplo, que indicadores, né, você recomendaria para que melhorasse o desempenho logístico das organizações? Né? Uns 4 ou 5 indicadores mais utilizados. Eu vou falar uma coisa aqui que rolou uma discussão um tempo atrás aí, e a gente tem alguns grupos que a gente participa, e eu de uma galera que participa. Não sei se acho que você acha que não participa. E aí surgiu um bate-papo em relação a isso. Quais os indicadores importantes hoje dentro do processo logístico? Eu falei, cara, para mim, na minha opinião, na minha experiência, que eu acho que é um dos indicadores que a gente pouco controla,
que seria o absenteísmo e o turnover, que são processos que a gente precisa controlar, porque principalmente dentro da área de transporte, dentro da área logística, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas. E quando a gente tem uma quantidade muito grande, a gente tem que treinar mais, a gente tem mais erros, e aí a gente aumenta mais ainda os nossos problemas logísticos. E quando a gente tem o tratamento desses dois indicadores, de turnover, absenteísmo e produtividade também, porque a produtividade é super importante para quem trabalha com logística, e às vezes as pessoas deixam um pouco de lado e começam a executar e não vê qual é a produtividade que realmente você está fazendo. Às vezes você está achando que está trabalhando muito, está trabalhando errado e está produzindo pouco. E aí você não está chegando, está alcançando as suas metas. E isso tem que ficar bem claro para a equipe. Então, assim, quando eu falo muito isso, aí o pessoal meio me bate, pô, Rodrigo, mas tem outros indicadores. Indicadores importantes da logística. Mas eu acho que o absenteísmo, o turnover, ele tem que ser muito bem estruturado e muito bem atacado. Porque dentro da logística hoje, a gente, dentro da empresa, na verdade, né? E aí entra muito essa coisa de as pessoas serem o maior ativo da empresa. Se é o maior ativo, a gente tem que cuidar das pessoas primeiro, para a gente conseguir cuidar dos processos e realmente a gente conseguir cuidar dos nossos clientes. Se a gente não cuida das pessoas, como é que a gente vai pensar em fidelizar cliente, que é a coisa que eu aprendi que eu aprendi com vocês na live aí, que é algo que é utópico, né? Fidelizar cliente. Então, assim, como é que a gente vai conseguir alcançar isso tudo se a gente não cuida de pessoas? Então, assim, em primeiro lugar, que eu acho que é os indicadores importantíssimos que a gente precisa cuidar é do absenteísmo e do turnover. Eu estou falando isso porque, Striga, em todas as empresas que eu entrei e a gente conseguiu trabalhar isso, atacar de primeiro essa questão do turnover, absenteísmo, a gente teve uma equipe tão forte, que quando eu, como gestor, não estava na empresa, a equipe rodava sozinha, a equipe já sabia o que fazer, já sabia os indicadores, já sabia as metas. Então, assim, e querendo ou não, as pessoas vão crescendo dentro da empresa, a empresa vai se tornando forte. Isso é uma grande verdade, inclusive, isso é uma das grandes frases que o nosso guru Peter Drucker coloca sobre a administração, né? Que administrar é obter resultados através e com as pessoas. E aí eu vou ter que, primeiro, preparar as pessoas e, segundo, fazer aquilo que nós, brasileiros, temos uma grande dificuldade, que é delegar, né? Porque para obter resultado através da equipe, a primeira coisa que eu tenho que aprender é delegar. Agora, eu tenho que saber se aquela pessoa que eu estou delegando realmente está preparada para exercer essa atividade que está delegada. Embora eu não, em momento nenhum, eu vá me eximir de responsabilidade. Inclusive, o Rogério fez uma colocação em cima da minha pergunta anterior, em que ele diz, pela tua experiência, principalmente na área de transporte, quais os principais KPIs, né? Vamos aportuguesar, KPI, né? Os indicadores chave de processo que você utiliza ou utilizava lá para a tomada de decisão? Então, eu utilizava muito em relação à produtividade por equipamentos. E aí, mas só que hoje a gente tem que ver também, porque assim, é algo que eu utilizava porque eu trabalhava numa transportadora que era carro próprio, mas eu já vi aí que a galera tem mudado muito essa coisa dos carros que não são próprios. Terceirizando, né? Isso, então aí você já não consegue muito, já não é algo que você vai conseguir, porque a produtividade... Mas assim, eu utilizava muito em questão da produtividade, porque às vezes a gente fala muito que a transportadora não tem carro, mas a gente precisa ver qual é a produtividade do nosso carro. E aí eu trabalhava muito com a equipe em relação a isso, em relação a carro parado, em relação a absenteísmo dentro, porque a gente vê que a área de transporte ela é uma das que tem maior absenteísmo e maior turnover da logística. E isso atrapalha muito o desenvolvimento, porque aí você tem um cara que já faz uma rota, que aí você tem que treinar o cara novamente, e aí você perde produtividade. Uma rota que você faria em tantas horas, você já não consegue fazer muito isso. Então, assim, respondendo a ele, são indicadores que eu já falei antes, que eu utilizava em relação à produtividade, quanto meu carro está produzindo, quanto minha equipe de motoristas está produzindo. Então, assim, eu não trabalhava muito com ajudante, mas também a gente pode incluir isso também. Quanto minha equipe de ajudante e motorista está produzindo. E aí, às vezes, a gente vê muito o pessoal de transporte, eles não cuidando muito disso. Deixa muito à solta. E aí não analisa. Trigueira, até vi esses dias, eu conversando com uma pessoa,
Ela perguntou assim, Rodrigo, o meu carro fica muito tempo parado no cliente. Eu falei, beleza, não tem problema algum. Você pode cobrar a hora parada, mas eu não tenho controle disso. Aí é complicado, você tem que ter esse controle. Porque até mesmo você tem que cobrar o seu cliente sua hora parada, porque você tem que pagar o seu motorista. Ah, mas eu não cobro. Aí fiz um cálculozinho, a pessoa tá rasgando dinheiro, cara. Então, assim, são coisas pequenas que você tem que gerenciar. E você tem que controlar. Se você tem a produtividade do seu carro, você vai começar a questionar. Porque você começa a ir no seu cliente e você vê que, às vezes, você precisa repassar alguns valores para o seu cliente, porque você vê que a produtividade do seu carro está muito baixa. O seu carro está ficando muito tempo parado no cliente. E aí você começa a questionar o seu processo. Se você não faz esse controle, realmente fica um pouco complicado. Eu tenho visto e eu tenho dito muito o seguinte, gente, caminhão foi feito para rodar e não para estar parado, né? Porque senão, no final de tudo, quem vai pagar o custo disso é o cliente, ou o próprio empresário, se ele quiser absorver isso aí, se ele tiver condições de absorver. E eu já vi muitos caminhoneiros, principalmente pessoal que agrega seus caminhões para empresas, trabalhando com prejuízo apenas para pagar a conta. E aí, resultado, às vezes, nem paga a conta, é uma questão até de sobrevivência. Ou seja, é preciso dar uma repensada nisso tudo aí. Até porque o que mais eles alegam é que o custo do frete vai estar lá embaixo. Olha, o custo do frete justo é aquele que fosse interessante para as duas partes, tanto para o embarcador como para o transportador, né? Então, essas são as coisas que a gente tem levado muito para discutir, já a nível até de organização. O Kleber Nóbrega, que nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele nesse mês de outubro, aí, numa das nossas lives, os maiores especialistas aí em gestão da qualidade em serviço, né? Ele colocou aqui uma afirmação do Einstein que diz: nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta, né? Isso é uma grande verdade. Isso é um trocadilho que Einstein fez com a gente, brincou com a gente, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos embora. Então, veja bem, hoje, quando você chega numa empresa, aí você está trabalhando numa empresa recentemente, né? Logicamente, essa empresa já deve estar com todos os seus KPIs bem definidos, você vai ser só fazer com que ele se cumpra, mas às vezes a gente pega empresas por aí, principalmente a gente da consultoria, em que a gente vai implantar um sistema de gestão dela, né? E uma das coisas que a gente tem na implantação de novos sistemas é uma dificuldade fundamental. Eu não vou dizer qual é ela, não, eu vou perguntar quais as dificuldades você já passou quando quis implantar alguma coisa nova dentro de uma organização. Então, a gente pega de tudo, né, Trigueiro? Eu também andei batendo minhas cabeçadas aí, fazendo algumas consultorias, e aí a gente trabalha em algumas empresas com processos já definidos, e a gente acha que tudo é igual, todas as empresas têm isso, né? Mas algumas empresas não têm. E uma dificuldade é a implantação de processos. A gente tem muita dificuldade em relação a implantar processos, porque para a gente começar a implantar os indicadores, a gente precisa desenhar os processos. Não adianta, não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas pelo menos eu aprendi dessa forma. Você tem que primeiro definir quais são as dificuldades, quais são os problemas, onde a empresa, quais os objetivos da empresa. Às vezes você vai fazer alguma coisa e a empresa não sabe nem qual é o objetivo dela. E aí você tem que definir isso com a equipe que está lá, para você começar a montar os processos e também começar a montar os indicadores. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Algumas empresas não sabem nem quais os objetivos dela, onde ela quer chegar, onde ela deseja chegar. E aí entra, Rodrigo, mas isso não faz parte da logística, isso é administração. É errado, cara. Você precisa ter uma equipe que você precisa saber onde a equipe quer chegar. Se você não tem um norte, se você não tem um norte, realmente fica um pouco complicado. Como é que você vai direcionar a sua equipe? Como é que você vai montar os seus KPIs aí da vida se você não sabe onde chegar? Tem colegas nossos aí que não tem tanto know-how aí, assim como você, Marcílio, em relação à consultoria, e assim também eu também me coloco dessa forma, que a gente está aprendendo a trabalhar com consultoria, e a gente tem batido muito a cabeça em relação a isso. Porque chega numa empresa, a empresa tem uma cultura de realmente fazer as coisas acontecerem sem ter um processo definido, sem ter os indicadores, e aí as empresas te contratam e não querem definir isso, não querem implantar um processo. E como é que o cara roda sem um processo, sem um KPI?
Então, a dificuldade que a gente tem encontrado é em relação a essas duas situações, entendeu? É objetivo. A empresa quer, mas não tem um objetivo claro, e aí a equipe acaba se perdendo. Como é que o cara vai trabalhar se ele não sabe qual é o objetivo da empresa e até do setor dele que ele está trabalhando? Eu tenho Não sei se foi bem notado, claro. inclusive, que até com algumas pessoas em off eu brinco, eu digo, olha, o que está acontecendo nas nossas empresas é que essas empresas estão com paralisia de paradigmas. É aquela velha história. Eu sempre fiz isso dessa maneira, por que é que eu vou mudar agora? E ele não consegue enxergar que tudo está mudando. Ou ele muda, ou ele vai ficando para trás. Né? Então, esse é um dos problemas. Eu, na consultoria, eu tento envolver as pessoas que vão sofrer o processo de mudança neste processo. Porque se você chegar querendo impor um processo, pode ficar ciente que a rejeição vai ser grande. A gente nota muito isso. Então, o primeiro momento é você fazer com que eles ajudem no processo de mudança. Né? Aí está a grande estratégia da consultoria. O professor Marcílio Cunha, até que enfim ele colocou aqui alguma coisa, né? Ele diz aqui, mesmo utilizando um modelo elaborado de acordo com as necessidades e expectativas da sua empresa, como agir caso um problema ocorra? Como modificar os processos para mantê-los operando? Né? Praticamente o que você estava conversando. Se quiser acrescentar mais alguma coisa... Então, geralmente, eu particularmente, um tempo atrás, estava disponibilizando muitas ferramentas de qualidade. E, assim, eu achava que muita gente da logística conhecesse essas ferramentas de qualidade. E são ferramentas que eu norteio a gente para a gente realmente conseguir trabalhar essas questões. Que aí a gente tem o Pareto, né? E geralmente eu sigo essa linha. Usar o Pareto e depois a gente partir para o PDCA, que é algo que muitas empresas hoje, grandes empresas, utilizam e que pequenas empresas, até gestores, eu vejo que não utilizam essas duas ferramentas. São ferramentas importantíssimas justamente para você trabalhar o que bem que o Marcílio falou e o pessoal de consultoria usa muito. E aí o pessoal acha que o cara de consultoria que tem que utilizar isso. Não, é negativo, galera. O cara que é gestor, ele tem que usufruir dessa ferramenta e explorar muito essas duas ferramentas, que são ferramentas importantíssimas. E quem quiser, eu não vou fazer propaganda aqui do meu canal, mas pode ir lá no canal, que está disponível. Sem problema nenhum. Pode baixar lá no canal, está disponível. Inclusive, eu fiz até alguns vídeos mostrando como eu utilizava, e eu descobri que dentro da área de transporte, Trigueiro, eu sou o único YouTube que tem essa ferramenta disponível. Que o único vídeo que tem disponível mostrando como a gente utilizar Pareto dentro da área de transporte, porque ninguém utiliza. Então, assim, é o que o... Pode falar. É isso que precisa ser feito, doutor. A gente tem que pegar os conhecimentos da gente e colocar à disposição da comunidade logística, até por uma questão de sobrevivência da própria comunidade, né? Porque as empresas hoje, cada dia mais, buscam profissionais que tenham conhecimentos, né? Não é simplesmente porque eu entrei numa escola, fiz um curso de logística que eu sei. Inclusive, esse é o tema até da nossa próxima live, que nós vamos inventar sobre o que é que deve ser ensinado nas nossas escolas de formação de logístico. Nós vamos conversar com o Vitor da Logisticando na próxima live, já fica o convite para todos vocês. Qual seria, vamos dizer assim, o currículo que deve ter as escolas de logística, tanto no nível técnico, como no nível de formação mesmo, como no nível superior, como até em nível de pós-graduação. A gente deve conversar exatamente sobre isso. Quais são as carências de determinadas disciplinas que estão faltando nos nossos cursos? Né? Esse é um tema do próximo live. E você falou uma coisa aqui que a Elisete, pagando lá do Rio Grande do Sul, também colocou, e é uma verdade. Primeira coisa que a gente tem que conhecer dentro da empresa chama-se a cultura. Né? E ela coloca assim o seguinte: a cultura é a base do controle ou descontrole do absenteísmo e do turnover. Aí, como você analisa o papel da cultura? Como é que você vê esse problema da cultura da organização? Então, eu acho que eu entendi de duas formas. Eu vou falar das duas formas que eu entendi. Realmente, existem empresas que tem muita cultura de qualquer coisinha de mandar embora e não desenvolver pessoas. E existem outras empresas que entendem que você errar faz parte do game. Eu vou falar que nenhum gestor meu falava: Rodrigo, errar todo dia algo diferente faz parte do game. Então, assim, a gente não pode crucificar pessoas porque elas erram.
coisas diferentes. Não pode você errar todo dia a mesma coisa. Aí, meu irmão, aí já é incompetência. Mas, assim, existem empresas que você errou alguma coisinha, você já é demitido, você já é mandado embora. E essas empresas não entendem que para você estruturar um bom funcionário hoje dentro da sua empresa, você leva de 1 ano a 2 para você ter um profissional pronto que conheça os seus processos, que conheça a sua cultura, que realmente conheça o que a empresa faz, conheça o seu negócio, e isso demanda tempo. E aí a gente vê grandes empresas, aí quando você entra em grandes empresas, você vê pessoas que estão anos ali dentro da empresa, justamente porque elas têm essa mentalidade de desenvolver pessoas. Então, assim, a gente precisa realmente, a parte que ela falou, a parte de absenteísmo do novo, ela entra muito na cultura das empresas. E aí a gente, como gestor, e aí entra a nossa responsabilidade de gestor logístico, a gente precisa trabalhar muito essa questão da cultura da empresa, e não a gente entrar e deixar que a cultura atrapalhe, mas a gente precisa mudar, justamente porque quando alguma empresa contrata algum gestor, ela quer um gestor que traga mudanças e traga diferença e traga resultados. Então, assim, eu vejo muito, assim, uma crítica, tá, Trigueiro? Eu vou deixar bem claro isso, porque eu também não, eu sei que você é assim, eu também não gosto muito de... E eu vejo muitos colegas que entram e, mas a cultura da empresa é essa. Não, cara, mas assim, às vezes você consegue, dialogando, mostrando que algo diferente, consegue mudar um pouco dessa cultura da empresa, de demitir por qualquer motivo. Eu sei porque eu já tive situações de que eu tive que mostrar para a empresa que o cara errou, mas aí eu consegui desenvolver. E hoje, eu tenho muito orgulho de falar de algumas pessoas dessas, que outras pessoas são gestores. E à época eles eram chão de fábrica, erravam, davam mole, que nem a gente fala na logística, né? E eu via que a necessidade de cuidar dessas pessoas, não de demitir. Então a gente precisa mudar um pouco dessa cultura de, não, tudo é demitir. Não, a gente precisa cuidar de pessoas. A nossa função como gestor é cuidar de pessoas. E a gente precisa entender que nós somos a empresa. Às vezes a gente critica muito a empresa, a cultura da empresa. A cultura da empresa são os gestores. Se o gestor ele não tem esse perfil, essa visão, infelizmente é bem complicado, entendeu? Então, assim, as empresas que eu mais tenho maravilhado na minha carreira são as empresas realmente que se preocupam com as pessoas, e eu vejo muito essas pessoas, seja ela de gestão de fábrica ou gestores, preocupados com a empresa. Então, assim, quando tem essa troca, é algo que vai longe e as empresas vão galgar algo que vai ter sucesso. E eles precisam, principalmente, entender que a empresa é ele, né? É um conjunto de eus fazendo o nós. Essa é que é a verdade, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta por aí, que as pessoas simplesmente estão muito na passividade. Ou seja, será que eu fazer o que eu tenho que fazer, é preciso que o meu superior esteja mandando em mim? Ou esteja mandando eu fazer? Eu não sei qual é o meu papel, né? Porque isso coincide, inclusive, com uma pergunta aqui do Adriano Custódio, em que ele diz: Rodrigo, na sua visão, qual será o diferencial do analista de logística do futuro? Então, analista que eu já falei, né? É o cara que vai analisar dados e botar em prática. Porque hoje eu vejo muita gente que analisa dados e não toma nenhum tipo de ação. Então, assim, não resolve muita coisa. É o que o Trigueiro falou. O cara, ele acumula dados lá e não reporta. Um exemplo, eu sou o gestor, participo de reuniões e não levo isso para o meu chão de fábrica. Aí, quando eu chego no chão de fábrica, eu pergunto assim, qual a sua meta? Qual a meta do setor? O cara da chão de fábrica, o cara não sabe. O cara não sabe qual é a meta dele. O cara, às vezes, fala assim, pô, eu não sei. Tu chega com o motorista, motorista, olha só. E aí eu gostava muito de trabalhar isso com a minha equipe, para ficar bem claro para eles qual é a meta deles. Até mesmo para o cara me ajudar a correr atrás. Porque quem gera a meta não é o gestor. Quem gera a meta é quem lá está botando a mãozinha na massa. E isso tem que ficar bem claro para a equipe. Se não ficar claro para a equipe, vai ficar muito complicado você. Então, assim, às vezes, a gente tem muitos dados e a gente reporta muito pouco esses dados para realmente aonde precisa ser direcionado. Por exemplo, aí você chega lá para o cara lá, vamos continuar no raciocínio,
do chão de fábrica. Meu irmão, olha só, qual é a sua meta aí? Qual é a nossa meta em relação aos nossos setores? Quais são as metas dos nossos setores? O cara não sabe, pô. E aí, como é que a gente faz isso? Fica muito dentro da cabeça do gestor. Tem que sair da cabeça do gestor e descendo para as bases de baixo, entendeu? Então, assim, as empresas estão mudando muito essa visão e nós, gestores, tem que mudar essa visão, tem que reportar, tem que compartilhar com a equipe, entendeu? Tem que fazer que a equipe lá de baixo entenda, entendeu? Se você é um supervisor, se você é um gerente, às vezes vai lá no chão e pergunta assim, o ajudante, meu irmão, qual é a nossa meta aqui? Se o cara não souber, meu irmão, a gente vai ter que reformular um pouco da nossa visão, da nossa comunicação dentro da empresa. Então, assim, a visão que eu tenho hoje do analista, ele precisa analisar dados, mas ele precisa trazer esses dados para a vida real, porque a gente fica muito o dados na vida virtual, e para a vida real a gente não traz nada. 10% utiliza. O Vitor, nosso amigo lá da canal Logisticando, está aqui também se colocando e pergunta como deve ser a definição de missão e visão pela organização. A missão e a visão? É. Então, aí é complicado, né? Porque cada empresa vai ter sua missão e sua visão, né? Não quer dizer que você, de uma área X, você vai ter a mesma visão. Mas eu acho que a visão e a missão tem que ser bem clara para todos, porque eu acho que, às vezes, você tem uma visão e uma missão que não é compartilhada, e entra a questão que eu falei em relação das metas. Às vezes, na verdade, para quem não sabe, a visão é uma meta que a empresa tem. A empresa quer ser a maior empresa de logística do mundo. Pô, isso aí tem que ser compartilhado com o restante da equipe. E às vezes você pega lá o cara lá que, mas o cara é faxineiro. O cara faxineiro ele tem que saber, até o cara lá que faz faxina, o cara que vai lá uma vez ou outra, ele tem que saber, meu irmão, qual é a sua visão? Entra muito aquele comentário, Trigueiro, que a gente teve aí, a pessoa que fazia faxina na análise falava assim, onde você trabalha? Onde trabalha a maior empresa eu não lembro o que era. Ela falou o que era a empresa que ela trabalhava, e tem que estar isso dentro das pessoas. Então, assim, às vezes fica muito dentro da nossa visão de gestor, e a gente não compartilha com o chão de fábrica. Ele precisa saber, meu irmão, qual é a sua visão da sua empresa? Ser maior a empresa de e-commerce do mundo. Meu irmão, o cara lá de baixo ele tem que saber que a empresa dele é a maior empresa de e-commerce. Ele tem que saber o que a empresa dele faz, quem é a empresa dele no mercado. Ele tem que estar isso na mente dele bem claro. Até mesmo para ele conseguir. Ele pode ajudar, né? Isso, porque às vezes... das suas competências. Agora, eu acrescentaria mais uma coisa. Eu definiria o tempo. Porque senão a gente começa a empurrar com a barriga. A gente vê muito isso. Né? Você quer ser a maior empresa do mundo, mas até quando? Né? Vamos definir isso aí logo, aí, um referencial de tempo também. Né? É exatamente isso. Vamos imaginar o seguinte, você já é o gestor de uma empresa, né? E vai contratar um funcionário para trabalhar exatamente com teus controles gerenciais, fazer análise, interpretar e te entregar já a coisinha, vamos dizer assim, maceteada. Né? Qual era o perfil desse funcionário que você contrataria? Que tipo de formação você exigiria? Né? Os pré-requisitos. A gente vê muito o pessoal... esses dias, Trigger, recebi uma mensagem de um colega nosso, e ele falando muito essa questão, que ele estava 8 anos na empresa e ele não conseguiu uma promoção, ele era assistente. E um questionamento eu perguntei para ele assim, eu falei, cara, como você, como assistente, analisa os dados do seu setor? Aí ele falou, isso não é minha função, Rodrigo. Isso é a função do analista. Eu falei, negativo. É aí que você tem o grande problema que você não é promovido. Porque você não analisa seus dados, você não sabe as suas metas. E como é que você quer ser promovido a um analista? Como é que você quer ser um supervisor se você não tem essa visão? Eu acho que eu contrataria hoje um analista, eu tenho muito essa visão. Primeira coisa, eu olho dentro do olho do cara e ver se o cara realmente tem aquele olho que brilha dentro da logística, ou se o cara está ali justamente para ganhar o salário dele e ir embora para casa dele. Hoje não cabe mais isso. Hoje cabe o cara que ele quer chegar na empresa, quer crescer, quer se desenvolver, e ele acaba te empurrando, como você como gestor, a ter que correr atrás e desenvolver mais.
Então, assim, o cara que chegou, ele tem que analisar dados, ele tem que chegar para mim, Rodrigão, cara, isso aqui tá dando BO, cara, vamos tentar botar isso aqui, vamos fazer isso. O cara tem que chegar de uma forma que ele traga soluções e não problemas. Então, assim, tem muitos analistas que ele senta numa cadeira e traz problema para o seu gestor, ele não traz soluções. Não adianta muito isso. Isso não vai resolver. Entendeu? Até mesmo. Termina aí. Então, assim, eu contrataria um cara que eu tenho certeza que ele traria soluções para mim. Não só para mim, mas para a empresa. Não um cara que traria um dado e falar para mim, isso aqui é um problema. Mas aí, qual a solução para resolver esse problema aqui? Porque eu tenho que estar acima de mim, vai ter esse mesmo questionamento. Então, eu preciso questionar a minha equipe em relação a isso. Até para desenvolver, para o cara também começar a pensar sozinho. Porque é uma crítica que eu tenho também aos gestores. Às vezes o gestor, ele já traz a solução para a sua equipe. Não, você tem que fazer sua equipe pensar. Meu amigo, não tem esse problema aqui. Meu amigo, qual a solução que eu tenho para essa equipe? Você, como gestor, você sabe qual é a solução. Mas deixa o cara pensar um pouquinho para ver se ele vai conseguir, até mesmo para você promover de forma assertiva a pessoa correta. É aquela história, não me traga problemas, traga a minha solução. Né? É isso aí. A equipe tem que trabalhar assim, né? Essa sua historinha me lembrou uma história, não sei se você conhece, em que o cidadão estava também muito tempo na empresa e foi reclamar do patrão que um novato que tinha que acabar de entrar estava ganhando mais do que ele. Né? O patrão não disse nada, chegou para ele e disse, olha, é o seguinte, me faça um favor, eu queria, no almoço de amanhã, fornecer frutas como sobremesa. Vai lá fora, lá no cara que vende frutas, e pergunta se ele tem mamão. Eu gostaria de fornecer mamão na sobremesa. Ele foi e voltou. Sim, ele tem mamão. Ele mandou chamar o cara que ganhava mais do que ele e fez a mesma pergunta. O cara foi lá e voltou. Ele tem mamão. Agora, se não der para todo mundo, ele tem abacaxi, ele tem laranja, o mamão custa tanto, o abacaxi custa tanto, a laranja custa tanto. Ele simplesmente virou-se para o funcionário mais antigo e fez assim, ó. E daí? Hã? É aquela história. Quem estava gerando mais resultados? Verdade. Isso hoje, infelizmente, ou felizmente, eu diria, as empresas estão fazendo muito. Elas não estão mais contratando simplesmente por formação. Porque eu conheço profissionais da área de logística com formação em nutrição. E são excelentes profissionais. E só foi conhecer de logística porque foi fazer um MBA. Mas que já trabalhava com logística e não sabia que o que fazia era logística, até porque logística está em tudo. Né? Então, por exemplo, hoje a gente contrata por resultados. Eu boto você na minha equipe, você é capaz de me dar resultados? E meus resultados que eu preciso é esse que você diz. Deixa as metas bem definidas. Né? Quando foi falado aí o problema da missão e da visão, é preciso que todo dentro da empresa compartilhe, saiba o que a empresa efetivamente faz e saiba para onde ela quer ir. Como é que eu posso ajudar uma empresa se eu não sei para onde ela quer ir? Né? Esse é o primeiro problema que a gente encontra por aí. Né? E outra coisa, a palavra que, no meu modo de ver, hoje é fundamental. Chama-se proatividade. Né? Hoje a gente tem que ser proativos. A gente não tem que ficar esperando. Tem feito um determinado cidadão que ele só se mexia quando era cutucado. Hoje a gente está sendo cutucado o tempo todo. Né? Hoje a gente está sendo cutucado o tempo todo. Né? Agora, aí é complicado. É complicado. É complicado. Aquela história que apareceu muito aí na internet, coisa e tal, o cara está deitado na rede e a esposa grita para ele, fulano, está chovendo? Aí ele chama o cachorro, passa a mão no cachorro, o cachorro não estava molhado, ele está não. Sem nem sair da rede. Né? Esse aqui é o problema. Né? O Mendonça de São Paulo, Zé Carlos Mendonça, pessoa que eu prezo muito, né, ele diz, gerenciar, controlar e analisar é mandatório. Cada segmento de mercado temos KPIs específicos. Muitos KPIs nos levam a análises errôneas. Qual, na média de KPIs, seria interessante processos? Eu acho que seria para os processos, né? Bom. Qual é a média de... Qual, na média de KPIs, seria interessante nos processos? Ou seja, quantos KPIs a gente deveria ter para o processo? Eu acho que é isso que o Mendonça
quis dizer. Então, assim, vai depender muito da empresa, dos setores, né? Realmente entra muito aquela, o Trigueiro, que a gente falou, né? Às vezes o cara, ele parece que o cara conhece tão pouco do setor, da equipe, do processo dele, e o cara vai enxertando KPIs e KPIs e KPIs. Quando ele vai ver, ele tem uma equipe fazendo planilhas, preenchendo planilhas, em vez de estar analisando os dados. E assim, eu não vou falar para ele que, assim, de repente, eu posso falar para ele assim, não, você coloca 3 lá, não vai dar certo. Eu tenho que analisar cada setor, cada área diferente e ver. Mas assim, eu acho que o mais importante, que eu já falei, é produtividade, que você tem que gerar resultado para a empresa, você tem que controlar a sua equipe. Como é que você controla essa equipe? ABCTismo e Tunove. Esses são os principais. Você não tem como fugir. Se hoje o gestor falar para mim assim, pô, Rodrigo, eu não tenho uma planilha de produtividade, meu amigo, tá morto. Então você não sabe como sua equipe produz, pô. Aí fica complicado. Como é que você vai falar para mim assim, pô, não, porque minha equipe... Não, você não sabe quanto a equipe produz. Você não sabe a rotatividade da sua equipe, se realmente você tem gestores que estão gerindo bem a sua equipe. Você só sabe se você tem pessoas abaixo de você gerindo sua equipe, se você tem uma atividade baixa e tem um absenteísmo baixo. Então, são os 3 principais. O restante, você vai colocar com o tempo. Eu, justamente, eu trabalho com muito poucos KPIs, justamente porque eu entendo que não adianta você colocar um monte de controles dentro da equipe que você realmente não vai adiantar em nada, porque tem controles que você vai botar lá, e aí para você chegar no final do mês, você chegar para a diretoria, não, aqui, esse monte de controle aqui eu faço. Não adiantar em nada, você está resolvendo em nada. Aí você vai acabar até se queimando, porque eu já vi muitos colegas se queimando. Colocava os indicadores lá que não batia, métodos que não batia. Falei, cara, tira isso aí, velho. Não vai bater nunca. Né? Você não está controlando, cara. Sua equipe não consegue fazer, cara. Então é melhor você não controlar, pô. Entendeu? É melhor você focar no que realmente você precisa focar. E aí você deixa aqueles indicadores um pouco de lado e você vai tocando realmente o que você precisa tocar. E o cara enxertava de indicadores, quando ele olhar, a equipe dele, em vez de estar realmente analisando dados, estava preenchendo planilha, pô. Não resolve nada. Não vai resolver muito. Então, a gente, como gestores, tem que ter o bom senso de realmente analisar quais são os indicadores importantes para a nossa equipe. E as empresas que eu vejo dando certo são as empresas que realmente têm os indicadores fundamentais para o processo andar. E não tem muitos indicadores. E às vezes as pessoas acham, pô, o cara tem empresas. Não tem, cara, não tem. Tem os indicadores fundamentais para o processo. E rodam bastante, e a logística é bem controladinha, entendeu? É verdade. A gente tem que ter muito cuidado nisso para não engessar a empresa. Você foi bastante feliz nas suas colocações, e essa tem que ser uma preocupação de qualquer gestor. Porque muita gente diz, não, o gestor que é gestor, ele tem 1000 KPIs. Espera aí. Ele tem à disposição 1000 KPIs, só que ele tem que escolher 3, 4, no máximo aqueles mais importantes e que tenham utilidade para a empresa. Utilidade para o teu processo decisório. É aquela história, muita gente hoje está falando, vamos implantar um sistema de controle via BI. Ótimo, excelente ferramenta o BI. Só que eu tenho que saber o que é que eu quero. Porque o BI nada mais é do que uma conformação do que eu tenho no meu banco de dados, e ele vai apenas dizer para mim de forma estruturada o que eu preciso ter dessas informações, para não ter todas, para poder tomar a minha decisão. Aquele conceito que a gente falou no início de gerenciar, né? Eu vou tirar a informação certa, verificar qual é o formato mais adequado que eu tenho que gerar essa informação para tomada de decisão. Né? Infelizmente, o nosso tempo está quase se esgotando, né? Dentro daquilo, porque eu sei que o pessoal, a gente bota nesse horário, porque muita gente vai voltar a trabalhar. E antes de passar as considerações finais para vocês, eu gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa live e avisar que toda terça-feira, às 13 horas, estamos conversando com alguém. E vou adiantar, então, durante a programação do mês de novembro. Né? No mês de novembro, nós vamos, na próxima terça-feira, bater um papo com o Vitor Tavares, da Logisticando, sobre exatamente o que deve ser ensinado nas nossas escolas de formação de profissionais de logística. Vamos ter, dia 20/10, uma pessoa que eu estimo muito, que também está presente, fez colocações aqui, que é o Kleber Nóbrega, né? Que um tema bem interessante também.
Como investir na satisfação dos clientes logísticos quando você tem escassez de recursos. Aí, você tem que tornar com pouco dinheiro e deixar o cliente satisfeito. Vamos aprender como é que a gente faz isso, né? A gente vai conversar com ele. E fechando o mês de outubro, nós vamos conversar com o Eduardo Banzato, lá um dos diretores do IMAN, né? Sobre gestão competitiva na cadeia de suprimentos. E aí a gente vai explorar com ele um pouco do sistema WCM, sistema TOC, sistema Lean, né? Então vamos conversar, um papo bem gostoso, e nessa área de intralogística o Banzato é bom. Então é a hora de explorar, todo mundo assistir e perguntar, né? E perguntar. Mas, grande Rodrigo, eu fico super feliz em tê-lo aqui, né? Para mim foi excelente. Eu acho que você tem muito a agregar, você é um desses profissionais jovens que só tem a contribuir com a área de logística. E eu sempre, quando eu dou um conselho a alguém, eu digo, a base de tudo chama-se estudar, 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 estudar. Conversar, conversar, conversar. Ter feedback, ter feedback, ter feedback. Pronto. Com isso tudo, a gente já vai aprendendo, né? É o nosso grande aprendizado. Eu passaria para você a palavra, para você fazer suas considerações finais, né? E já deixando o que eu sempre faço com todos, é o famoso abraço virtual, já que a gente não pode dar aquele abraço pessoalmente. Então, mestre, eu quero agradecer, sabe que eu sou muito, muito fã, cara, assim, eu deixo muito claro isso, às vezes as pessoas falam assim, cara, mas você, cara, eu gosto de deixar bem explícito, eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que antecederam a gente. Então, assim, eu acho que você, o Marcílio, com certeza está acompanhando a gente aí, são referências. A gente tem o Bertabi, tem o Vantini, tem uma galera aí que a gente tem muito apreço e a gente acompanha aí de perto e de longe, né? E a gente sabe que vocês são referência para a gente. E quando a gente recebe um convite desse, assim, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que a gente está conseguindo fazer um trabalho de legal, assim, e assim, até o Mensa está mandando parabéns aí, e outro também, que a gente também está nessa levada aí, e eu espero que eu tenha contribuído bastante para o pessoal, tenha conseguido responder a pergunta, porque a live, na verdade, é um corrido, né, então a gente acaba tendo que responder a coisa muito rápido, muito de pronto, mas assim, eu fiquei muito feliz, e acho que eu botei lá até nas redes sociais, botei nos grupos, que hoje é um dia importantíssimo para mim, para minha carreira pessoal, profissional, fazer uma live com um grande mestre como você. Então, assim, hoje eu estou sentindo um sentimento que eu lembro que um colega nosso fez, o Wesley, quando ele fez com o Bertavio, e falou, pô, Rodrigo, foi surreal. E hoje é um sentimento que eu estou sentindo mesmo, e agradecer você a oportunidade, falar para o pessoal aí que acompanha a Escola de Logística, estamos juntos aí nessa levada. A gente agora está com a Movilog aí, é um movimento logístico que faz parte aí, está trazendo, se reuniu com outros colegas aí para a gente realmente conseguir alavancar essa logística, que a gente sabe que a gente é batalhador, que é uma galera que batalha muito, que corre atrás, uma galera muito dedicada. Eu não quero criticar outras áreas, mas a logística hoje a gente vê que é uma galera que batalha muito, corre muito atrás, se dedica muito e tem estudado muito para a gente conseguir mudar e transformar nosso cenário. A gente sabe que é desafiador, mas a gente não vai desistir enquanto a gente não vê a logística lá em cima, é algo que eu tenho certeza que não vai demorar muito, e a gente vai ver ainda nessa geração ainda essa transformação, e na verdade está vendo essa transformação. E isso vem muito do que vocês fizeram lá atrás. Então, agradecer você, mestre, por essa oportunidade, e agradecer por tudo, em nome de todos os outros colegas logísticos, o que vocês já fizeram pela gente aí. Você não tem que agradecer nada, nós é que agradecemos, que vocês, jovens, é que são o futuro desse Brasil, né? A gente plantou a semente, vamos dizer assim. Então, estamos vendo a árvore crescer e precisamos, não sei se a gente vai estar aqui para ver colher os frutos, né? Mas com certeza vocês são o futuro do Brasil e a gente precisa fazer com que o nosso Brasil cresça, né? A todos, o meu muito obrigado. Eu diria um até breve. Espero todos na terça-feira conosco, às 13 horas. Né? E a Rodrigo, mais uma vez. Eu só tenho a agradecer ele, passar essa experiência dele
e sabe que pode sempre contar com a gente no que precisar, né? Um abraço grande, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado. Valeu, galera.